Você já parou para pensar quantas vezes por dia alguém tenta controlar suas emoções? Pode ser através de um olhar de desaprovação no trabalho, um silêncio calculado em casa, uma provocação disfarçada de brincadeira, ou até mesmo aquela pessoa que sempre consegue te fazer sentir culpa por dizer não. Você se sente constantemente reagindo ao mundo, como se tudo ao seu redor tivesse o poder de te tirar do eixo e definir seu estado emocional. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quem reage o tempo todo se torna previsível, e quem é previsível é fácil de controlar. Entretanto, o estoicismo contém princípios que te apresento aqui que podem te ensinar algo revolucionário para os tempos modernos. Ainda assim, o que você está prestes a descobrir não é apenas sobre resistir à manipulação. É sobre construir uma fortaleza mental tão sólida que tentativas de controle emocional simplesmente ricocheteiem em você. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos estoicos sobre autocontrole e como eles podem te transformar de uma pessoa reativa em alguém verdadeiramente livre. E no final deste vídeo, você vai descobrir 3 práticas específicas que pode começar a aplicar ainda hoje para blindar sua mente contra qualquer tipo de manipulação emocional. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Imagine que você está vivendo em um campo de batalha invisível. Não existem armas físicas, não há soldados uniformizados, mas a guerra está acontecendo a cada segundo ao seu redor. Esta é a realidade da manipulação emocional no mundo moderno. Diferentemente das épocas antigas, onde o controle era exercido através da força bruta, hoje vivemos em uma era onde o verdadeiro poder está em conseguir alterar o estado emocional das pessoas. A manipulação contemporânea é sofisticada e sutil. Ela acontece através de culpa cuidadosamente aplicada, chantagem emocional disfarçada de preocupação, omissões calculadas que geram ansiedade, provocações sutis que parecem inocentes e silêncios estratégicos que te fazem questionar sua própria sanidade. E aqui está o ponto crucial que define quem será vítima e quem será livre. Quanto mais reativo você for, mais vulnerável se torna a esses jogos psicológicos. Aqui começa a construção do verdadeiro escudo contra a manipulação, a escolha consciente de não se curvar diante das provocações emocionais alheias. Mas como exatamente funciona essa blindagem mental? Como você pode desenvolver o tipo de autocontrole que te torna imune aos jogos psicológicos mais sofisticados? E mais importante ainda, quais são as práticas específicas que você pode implementar para transformar essa teoria em uma realidade tangível no seu dia a dia? Continue comigo, pois todas essas perguntas serão respondidas. Pense na pessoa que explode com facilidade. Ela se tornou uma marionete emocional. Basta puxar a corda certa, aplicar o estímulo adequado e ela dança conforme a música de quem a está manipulando. Já a pessoa que cede rapidamente para evitar conflitos também está sendo controlada, só que de forma diferente. Sua evitação se torna a ferramenta pela qual outros definem suas escolhas e limites. O estoicismo oferece uma resposta clara e poderosa para este dilema moderno. Os grandes pensadores estoicos entenderam algo fundamental sobre a natureza humana. Você não pode controlar o que os outros fazem, dizem ou sentem, mas você tem controle absoluto sobre o que você se torna em resposta a essas ações. Aqui começa a construção do verdadeiro escudo contra a manipulação, a escolha consciente de não se curvar diante das provocações emocionais alheias. Mas como exatamente funciona essa blindagem mental? Como você pode desenvolver o tipo de autocontrole que te torna imune aos jogos psicológicos mais sofisticados? E mais importante ainda, quais são as práticas específicas que você pode implementar para transformar essa teoria em uma realidade tangível no seu dia a dia? Continue comigo, pois todas essas perguntas serão respondidas.
A raiva como isca. Por que provocar? Você funciona. Para entender como se proteger da manipulação, primeiro precisamos desmascarar o mecanismo mais comum usado contra nós. Vamos começar analisando a arma emocional mais utilizada pelos manipuladores: a provocação da raiva. Pessoas que vivem em modo reativo são como sistemas de alarme hipersensíveis. A menor ameaça emocional, o menor desafio à sua visão de mundo, a menor crítica ou provocação, e imediatamente dispara uma resposta automática. Elas gritam, se justificam excessivamente ou fazem concessões que não queriam fazer apenas para restaurar a paz emocional. E aqui está o segredo sombrio por trás dessas provocações. A raiva é uma alavanca que outros podem usar para te mover na direção que desejam. Quando você reage com raiva, você entrega o controle da situação para quem te provocou. Sua resposta emocional se torna o combustível que alimenta o poder da outra pessoa sobre você. Pense na raiva como uma isca. O manipulador lança a provocação. Você morde a isca emocional. E de repente, você está sendo puxado para onde ele quer que você vá. Quanto mais previsível for sua reação, mais manipulável você se torna. Se ele sabe exatamente quais palavras usar para te fazer explodir, ele essencialmente possui um controle remoto das suas emoções. Os praticantes do estoicismo desenvolveram uma compreensão profunda sobre este fenômeno. Eles reconheceram que entre o estímulo externo e nossa resposta existe um espaço, um momento de escolha. É nesse espaço que mora a verdadeira liberdade humana. Quando você aprende a reconhecer o gatilho emocional e interromper o ciclo da reação automática, você recupera seu poder pessoal. Imagine esta situação. Alguém te lança uma provocação calculada para te irritar. A pessoa reativa imediatamente sente a onda de raiva subindo, o coração acelerando, a voz se alterando e responde de forma impulsiva. Já a pessoa que desenvolveu autocontrole estoico sente o mesmo estímulo, reconhece a provocação pelo que ela é, uma tentativa de manipulação, e conscientemente escolhe como responder, se é que vai responder. Esta é a diferença entre ser um escravo das suas reações e ser o arquiteto das suas respostas. O autocontrole não significa suprimir emoções ou se tornar uma pessoa fria e insensível. Significa desenvolver a capacidade de sentir a emoção, compreender sua mensagem, mas não ser controlado por ela. Lembre-se, quem controla suas reações, controla você. Mas quem controla suas respostas, controla sua vida. O jogo da culpabilização e a arte de dizer não. Se a raiva é a primeira ferramenta do manipulador, a culpa é certamente a mais refinada e poderosa. A culpabilização é uma das ferramentas mais sofisticadas e eficazes de manipulação emocional disponíveis. É sutil, penetrante e extremamente eficaz porque trabalha com algo que todas as pessoas decentes possuem: a consciência e o desejo de não magoar os outros. O manipulador emocional usa sua própria bondade contra você. Observe como funciona. Você diz não a um pedido que considera inadequado ou que está além dos seus limites. Imediatamente, você é acusado de egoísmo, frieza ou falta de consideração. Você estabelece um limite saudável e necessário, e de repente, você se torna o vilão da história. Sua recusa razoável é transformada em evidência de alguma falha moral da sua parte. Muitas pessoas vivem carregando pesos emocionais que não lhes pertencem simplesmente porque não conseguem lidar com a culpa artificialmente imposta por outros. Elas dizem sim quando queriam dizer não, fazem coisas que não querem fazer e gradualmente vão perdendo o contato com seus próprios valores e prioridades. Mas aqui está o que os ensinamentos estoicos nos revelam sobre esta dinâmica. Dizer não é um ato de poder, não de egoísmo. É proteger sua energia mental, sua clareza de propósito, seu foco nas coisas que realmente importam para você.
Quando você tem autocontrole genuíno, você não precisa explicar excessivamente suas decisões. Você não precisa convencer ninguém de que suas escolhas são válidas. Você simplesmente permanece firme nos seus princípios. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é que sua justiça interna, sua integridade pessoal, deve prevalecer sobre a necessidade de aceitação externa. Isso não significa ser insensível aos outros ou agir sem consideração. Significa que você não pode sacrificar seus valores fundamentais apenas para evitar o desconforto emocional temporário que vem com a desaprovação alheia. Considere esta situação comum. Um familiar te pede para fazer algo que você sabe que não é saudável para você. Mas quando você recusa, ele te acusa de não se importar com a família. O manipulador está usando seu amor e lealdade familiar como uma arma contra seus próprios interesses. A resposta estoica não é ceder à chantagem emocional, mas manter-se firme na sua decisão enquanto demonstra, através das suas ações consistentes, que você se importa com as pessoas, mas não à custa da sua própria integridade. O verdadeiro autodomínio envolve saber o que você deve a si mesmo e o que não deve a ninguém. Você deve a si mesmo honestidade, crescimento, proteção da sua energia mental e fidelidade aos seus valores mais profundos. Você não deve a ninguém a submissão aos seus caprichos emocionais, a validação constante das suas escolhas questionáveis ou o sacrifício dos seus princípios para manter uma paz superficial. Manipulação por expectativa, quando esperam sua fraqueza. Existe um tipo ainda mais sutil de manipulação que funciona não com o que fazem, mas com o que esperam que você faça. Algumas pessoas ao seu redor desenvolveram expectativas muito específicas sobre como você deve reagir em determinadas situações. Elas esperam que você exploda quando pressionado, que ceda quando confrontado ou que se justifique quando questionado. Essas expectativas se tornam prisões invisíveis que limitam sua liberdade de escolha e ação. Quando você não atende a essas expectativas de fraqueza ou reatividade, algo interessante acontece. Você quebra o padrão emocional que a outra pessoa estava contando para te manipular. Assim, as estratégias que funcionavam antes param de funcionar. A pessoa fica desorientada porque você não está mais dançando conforme a música emocional que ela está tocando. Imagine uma situação onde alguém te provoca esperando que você reaja com raiva, mas você simplesmente permanece calmo e centrado. Ou quando alguém tenta te fazer sentir culpa por estabelecer um limite, mas você mantém sua posição sem se justificar excessivamente. Nesses momentos, você está demonstrando algo poderoso, que você não pode ser mais controlado através dos mecanismos emocionais tradicionais. Esta é uma das aplicações mais práticas dos ensinamentos estoicos. Não dançar conforme a música emocional dos outros. Isso não significa ser inflexível ou insensível. Significa escolher conscientemente quando e como você vai responder, baseado nos seus próprios valores e prioridades, não nas expectativas alheias. Os grandes pensadores estoicos entenderam que quem desenvolve verdadeiro autodomínio ganha a capacidade de influenciar positivamente qualquer ambiente em que se encontra, não através de manipulação ou controle sobre outros, mas através da força estabilizadora da sua própria presença centrada e equilibrada. Quando você para de reagir de forma previsível, quando você para de ceder a pressões desnecessárias, quando você para de se justificar excessivamente, algo mudou fundamentalmente na dinâmica das suas relações. As pessoas começam a te respeitar mais porque você demonstra respeito por si mesmo. Elas começam a te levar mais a sério porque você se leva a sério. O praticante estoico não vive procurando conflito ou tentando provar pontos desnecessários. Ele não luta com todos, mas também não é levado por ninguém. Sua força está em permanecer inteiro e centrado, mesmo quando tudo ao seu redor tenta fragmentar sua paz interior e sua clareza mental.
Esta integridade pessoal se torna um tipo de proteção natural contra tentativas de manipulação. Quando você está firmemente plantado nos seus próprios valores, quando você tem clareza sobre quem você é e o que representa, torna-se muito mais difícil para outros te moverem de forma que não seja do seu interesse. O estoico não se curva. Estrutura é proteção. Chegamos agora ao cerne da questão. Como exatamente o autocontrole estoico funciona como uma armadura contra manipulação? É fundamental esclarecer um equívoco comum sobre o autocontrole estoico. Ele não é frieza emocional ou insensibilidade. Autocontrole estoico é clareza. É a capacidade de ver as situações com nitidez, sem a distorção que vem das reações emocionais automáticas. É sentir as emoções, compreender suas mensagens, mas não ser governado por elas. Esta clareza mental funciona como um sistema de proteção sofisticado contra chantagens emocionais, armadilhas psicológicas e ciclos relacionais tóxicos. Quando você enxerga claramente o que está acontecendo, quando você reconhece as tentativas de manipulação pelo que realmente são, você ganha o poder de escolher conscientemente como responder. O praticante estoico vive com estrutura mental e emocional. Esta estrutura consiste em valores claramente definidos, princípios não negociáveis e limites saudáveis bem estabelecidos. E aqui está o ponto crucial. Essa estrutura não se adapta à conveniência emocional de outras pessoas. Ela permanece estável independentemente das tempestades emocionais que possam surgir ao redor. Imagine alguém tentando derrubar um prédio construído sobre fundações sólidas usando apenas vento. Por mais forte que seja a tempestade, a estrutura permanece íntegra. Da mesma forma, quando você desenvolve uma estrutura interna baseada nos princípios estoicos, tentativas de manipulação emocional simplesmente não conseguem te abalar de forma significativa. Um dos ensinamentos mais libertadores do estoicismo é a compreensão de que você não é definido pelas emoções que sente, mas pelo que escolhe fazer com essas emoções. Você pode sentir raiva e escolher responder com calma. Pode sentir medo e escolher agir com coragem. Pode sentir culpa artificialmente imposta e escolher manter seus limites saudáveis. Esta é a razão pela qual quem tenta manipular uma pessoa com autocontrole estoico geralmente falha, porque essa pessoa não está jogando o mesmo jogo emocional. Ela não está reagindo aos estímulos da forma esperada. Ela está respondendo a partir do seu próprio centro, baseada nos seus próprios valores, seguindo sua própria bússola moral. O verdadeiro autocontrole estoico cria uma pessoa que é inflexível nos princípios fundamentais, mas flexível nas estratégias para aplicar esses princípios. Isso significa que você não compromete seus valores essenciais, mas você pode adaptar a forma como expressa e protege esses valores dependendo da situação. Por exemplo, você pode ter o princípio de não aceitar tratamento desrespeitoso. Em uma situação, isso pode significar uma conversa firme, mas respeitosa. Em outra situação, pode significar simplesmente se retirar do ambiente. Em uma terceira situação, pode significar estabelecer consequências claras. O princípio permanece o mesmo, mas a aplicação se adapta às circunstâncias. Esta combinação de clareza, estrutura e flexibilidade estratégica torna a pessoa extremamente difícil de manipular. Não porque ela seja hostil ou fechada, mas porque ela opera a partir de um centro interno sólido que não pode ser facilmente movido por pressões externas. Práticas estoicas para o autocontrole no dia a dia. Teoria sem prática é apenas filosofia interessante. Vamos agora às ferramentas específicas que você pode implementar imediatamente. A pausa estratégica. Sempre que você sentir uma reação emocional intensa surgindo, seja raiva, culpa ou qualquer outra emoção que possa nublar seu julgamento,
implemente uma pausa de 3 respirações profundas antes de responder. Não é sobre suprimir a emoção, é sobre criar espaço para que a sabedoria possa emergir junto com ela. Durante essas 3 respirações, pergunte a si mesmo: esta resposta está alinhada com meus valores ou está sendo ditada pela provocação externa? O teste da integridade. Antes de ceder a qualquer pressão emocional ou fazer qualquer concessão importante, faça a si mesmo esta pergunta: se eu fizer isso, estarei agindo de acordo com a pessoa que eu realmente quero ser? Ou estarei apenas evitando desconforto temporário? Esta simples pergunta pode te salvar de inúmeras decisões que você se arrependeria depois. O exercício de perspectiva. Quando alguém tentar te manipular emocionalmente, mentalmente se retire da situação e a observe como se você fosse um observador externo imparcial. Pergunte: o que realmente está acontecendo aqui? Que necessidade emocional não atendida está levando esta pessoa a tentar me controlar? Como posso responder de uma forma que mantenha minha integridade enquanto ainda demonstro compreensão humana? Essas práticas podem parecer simples, mas sua aplicação consistente ao longo do tempo criará uma transformação profunda na sua capacidade de navegar situações emocionalmente carregadas, mantendo seu centro e sua clareza. O que exploramos hoje representa muito mais do que técnicas de proteção contra manipulação. Representa uma forma completamente diferente de existir no mundo. O praticante estoico compreende que ser verdadeiramente forte não significa dominar outras pessoas, mas sim não se deixar dominar por reações emocionais que não escolheu conscientemente. Ser genuinamente livre não significa fazer tudo o que você sente vontade de fazer. Significa ter a liberdade de escolher o que realmente importa e ter a força interior para proteger o que você construiu. O autocontrole é a virtude que sustenta todas as outras virtudes estoicas. Sem ele, qualquer ideal, propósito ou valor pode ser facilmente sequestrado por um ataque emocional bem planejado. Com autocontrole genuíno, até o silêncio se torna uma resposta poderosa. Até um simples não se transforma em uma muralha impenetrável. Sua presença centrada se torna uma força estabilizadora em qualquer ambiente, e sua recusa em se curvar diante de pressões emocionais inadequadas inspira outros a também descobrirem sua própria força interior. Agora eu quero saber de você. Em qual situação do seu dia a dia você mais sente que precisa desenvolver esse tipo de autocontrole estoico? Talvez seja no trabalho, lidando com colegas que tentam jogar responsabilidades extras nas suas costas. Talvez seja em casa, com familiares que usam culpa para conseguir o que querem. Ou talvez seja nas redes sociais, onde você se pega reagindo a provocações que nem valem a pena. Compartilhe nos comentários abaixo qual é sua maior dificuldade nessa área, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. E se você está buscando fortalecer sua mente e viver com mais propósito e autodomínio, inscreva-se no canal Desbravadores Estoicos. Aqui, continuamos explorando como a sabedoria milenar pode te dar ferramentas práticas para navegar os desafios do mundo moderno. Inscreva-se agora para não perder os próximos vídeos e continuar essa jornada de fortalecimento mental conosco. Vamos juntos desbravar os ensinamentos que podem transformar não apenas como você reage ao mundo, mas como você constrói uma vida de equilíbrio, propósito e verdadeira liberdade interior.